Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Viking de Óculos. Hoje eu trouxe a vocês uma entrevista raríssima de pessoas que eu conheço pessoalmente, uma entrevista que eu já gostaria de ter feito antes, mas não escrever e ler o relato para que ficasse uma coisa mais dinâmica. Vai ser uma dose cavalar de Red Pill, vai desconstruir esse mito que ocorre aí no mundo MGTOW, que a mulher moderna tem determinados comportamentos, quando isso não é verdade. Esses comportamentos, embora estejam mais graves, mais descancarados e mais frequentes, eles são atemporais. Desde a época da Bíblia já havia mulheres com o comportamento que nós iremos abordar aqui. Então, a história basicamente é sobre infidelidade, golpes, extorsões e famílias com um transtorno de personalidade do cluster B. Histrionismo, narcisismo, inclusive tem um homem também na história que é extremamente tóxico e perigoso, mas vamos dar aqui foco inicial em uma mulher. Essa mulher tem 63 anos, obviamente não há um diagnóstico oficial, porque histriônicos acreditam que eles são pessoas super bem resolvidas e que o problema é sempre o mundo que não consegue entender a sua maneira disfuncional de operar. E eu gostaria então que a entrevistada aqui começasse falando um pouquinho a respeito dos traços de personalidade exibidos por essa pessoa. Então, qual a principal coisa que você quer saber mais sobre ela? Os comportamentos que ela tem que seriam critério de diagnóstico, que você já me falou anteriormente. Bom, pra uma velha de 60 anos, ela é bem piranha, sabe? Ela, cada hora tá com cara diferente, termina e volta o tempo todo igual essas adolescentezinhas. Todo domingo ela tava indo pro baile da cidade das velhas, né? Que é um baile de forró, pra conhecer outros velhos e dançar com outros caras, né? E aí que ela é a área dela de golpe mesmo, né? Onde ela conhece os caras, é onde ela tem relacionamento e vê qual que é o melhor ali, vê qual que é rico, qual que não é e tal. Foi assim que ela fez a maior parte da vida dela. Aí você perguntou também, né? Queria saber qual que é a primeira. Qual que é a relação que eu tenho com ela. Ela é tia-avó. Tia-avó e ainda é sogra da minha mãe. Porque minha mãe casou com um primo. De qual grau? Primeiro grau. Primeiro grau. Então, assim, ela é irmã da minha avó. Ela é irmã da minha avó, ela é tia-avó e é sogra da minha mãe. Primeiramente, ela é uma pessoa que tenta colocar as pessoas umas contra as outras o tempo todo. Você né? pode dar algum exemplo de alguma situação pra gente entender melhor como ela opera? Uma coisa bizarra, vou dar o pior exemplo que eu já consegui presenciar, cara. Que ela fica jurando que ela é mística e que ela sabe ler cartas e que não sei o quê. E um belo dia ela foi ler cartas pro meu padrasto pra descobrir qual que era o futuro dele, né? E nas cartas dizia ela que ela tinha visto, coisa que eu não acredito, né? Porque eu não acredito em carta e não acredito em nenhuma coisa que aquela mulher fala. Ela falou que tinha um cara no serviço da minha mãe, falou até o nome do estabelecimento, que chamou ela pra viajar. E que ela estava pensando sobre a proposta. E por causa dessa revelação dela, né? O meu padrasto ficou mais de uma semana, assim, extremamente estranho com a minha mãe, sabe? Uma coisa muito comum é que geralmente meu padrasto saía de casa super tranquilo, leve, né? Sendo ele mesmo. E ele voltava uma pessoa extremamente diferente. Ele voltava com o semblante caído, bem desfigurado mesmo, triste, com raiva de alguma coisa. A gente nunca entendia o porquê. E ele ficou assim, desse jeito por mais de uma semana. E minha mãe foi perguntar pra ele o que estava acontecendo. Ele disse que não era nada. E só perguntou se alguém tinha chamado ela pra viajar. Ela disse que não. E aí ele continuou frio com ela. Até que ela veio me perguntar. Ainda bem, né? Porque eu sabia da história. E ela me perguntou: filha, você sabe o que tá acontecendo com o meu marido? Porque ele não tá falando comigo, ele tá muito estranho. Ele veio com um papo meio estranho, me perguntando se alguém tinha me chamado pra viajar. Eu falei assim: caramba, faz todo sentido. É claro que eu sei por que ele tá assim. Ele tava lendo cartas com a mãe dele e a mãe dele falou que um cara te chamou pra viajar. Inclusive eu morri de rir na hora porque eu não acredito naquilo. E ele, pelo visto, levou a sério. E foi aí que ela foi brigar com ele e falou: poxa, você acredita na sua mãe em cartas e não em mim, que sou sua esposa?
Então, sim, essa minha tia, ela cansa de colocar as pessoas umas contra as outras. Inclusive, lá no prédio onde ela mora, ela tem uma mulher que não gosta dela. Antigamente a mulher era a melhor amiga dela no prédio. E hoje em dia a mulher não olha na cara dela porque ela tinha esse péssimo hábito de colocar as pessoas uma contra as outras, falar mal das pessoas, né? É... Tá. E ela é casada atualmente com o pai dos filhos dela? Não? Qual que é essa história aí que você pode contar pra gente? Não, não, ela separou dele ainda. Ela separou dele não, né? Ele largou dela porque ela traiu ele. Um belo dia ele chegou em casa, ela tava com outra mulher na cama, tipo, no ato mesmo, ele pegou no ato. E aí ele largou ela e foi embora. E aí ela até hoje grita aos quatro ventos que ela criou os filhos sozinha, né? Por conta própria, sem nenhuma ajuda dele, e que ele abandonou. Sendo que a verdade é que ela, depois disso, ela fala com mérito que sustentou e criou os filhos, mas ela não teve mérito nenhum, porque ela morava de favor na casa da amante, que era essa mulher que ele pegou ela na cama com ela. Ela morava com essa mulher, fazia os filhos passarem por coisas horrorosas, se submetiam, né, a coisas horrorosas para poder morar com essa mulher. Chegou também a filha, que a filha era criança, né? A filha dormia na cama junto das duas. As duas na cama de casal e a filha no canto. Então elas tinham relação sexual perto da criança, da menina. E o filho, né? O meu padrasto, no caso, quando ele era criança, ela falava que o pai foi um isentão, só que na verdade o pai sempre esteve presente. Porque a escola que os meninos estudavam, tanto a menina quanto o menino, o avô era caseiro. Então a casinha lá morava o avô, a avó, o pai e os tios. Na verdade, só o tio que era mais velho que não morava. Então ele teve convívio com a família paterna. Mas a menina, que sempre escutou muito a mãe e a mãe falando mal do pai, a menina nunca teve proximidade com a família paterna. Tanto que hoje em dia, mesmo o meu padrasto tendo alguns problemas, né, de personalidade, até mesmo por ter convivido com uma mãe histriônica, ele apresenta muito menos danos do que a irmã, que é uma mulher igualzinha à mãe. Hoje em dia, a irmã do meu padrasto, ela é a mesma coisa da mãe. A mulher golpista, suja, é a mesma coisa. Por quê? Conviveu só com a mãe e não com o pai. Meu padrasto teve convívio com o pai, então ele tem uma educação muito, muito melhor por isso. Então, assim, resumindo, ela é lésbica, né? Abusou sexualmente da menina, porque eu acho que isso é um abuso, né? A criança presenciar a cena de sexo. Alienou, porque falou mal, né? Do pai pelas costas e prega os sentimentos de ser uma ótima mãe, só que é uma mulher vagabunda, nunca trabalhou, viveu de favor. E o pai teve presença na infância e ela nega isso até hoje. E preste atenção agora nesse episódio, pessoal. Você me contou também que ela se relacionou com um cara e que ela conseguiu extorquir o cara através da vara de família, né? Conta pra gente esse episódio. Sim, nem sei se foi vara de família, sei que ela processou ele, né? Mas enfim, ela morava com esse sapatão, né? Durante boa parte da vida dela. E o meu padrasto envelheceu, né? Conseguiu ter trabalho, saiu de casa e começou a pagar um aluguel pra conseguir prover uma casa digna pra mãe não ter que mais morar de favor e passar humilhação na casa da sapatão lá que ela morava. E aí, ele pagava aluguel, meu padrasto pagava aluguel pra mãe morar, e aí ela arrumou um namorado e o namorado morava junto na casa que eles moravam. Ou seja, o cara morava na casa dela com o filho. Então assim, você pode ver por aí que não é uma mulher que mora na casa do homem pra tirar a casa do homem. É um pouquinho pior, cara. Porque é o quê? O cara morava com ela, morou com ela durante uns 2 anos nessa casa que eles tinham de aluguel, que quem pagava não era nem ela, era o meu padrasto. E no final do relacionamento, ela conseguiu tirar dele pela justiça 25 mil reais. E tudo isso porque ele arrumou uma outra, logo depois que ele terminou com ela. Então foi vingança, sim. E cara, só porque ela já tinha na faixa de seus 50 anos, ela tirou uma boa grana dele. Ela tirou 25 mil reais só porque ficou 2 anos com o cara. E tipo assim, ele morou na casa dela. Ele nem sustentou ela, nem nada do tipo. Tá, então eu queria fazer um adendo aqui para os ouvintes. É uma coisa que até eu fiquei surpreso, que um dos conselhos que eu dou aqui no canal é: não levem mulher para morar na casa de vocês, porque a gente sabe que uma falsa acusação
na Maria da Penha, com um pedido de afastamento do lar, o cara perde a casa. Então eu já comentei às vezes que se o cara tiver que morar com alguém, que ele more de aluguel ou more na casa da mulher. Mas por esse relato aqui, a gente vê que o buraco é mais embaixo, que relacionamento realmente é inviável. Isso é desde sempre, né? Porque como a gente pode notar aqui, essa velha tem 63 anos de idade. Então o homem morou na casa dela e ainda assim teve que pagar. Se ela tivesse morado na casa dele, ele provavelmente teria perdido a casa. Então não importa quais são os arranjos da relação, o homem sempre paga e existe quase sempre um elemento de vingança por trás, que é o que as feministas gostam muito de acusar os homens, mas a gente vê aqui que é o contrário. O homem arruma uma mulher, a mulher vai, faz uma falsa acusação, aliena, a mulher não aceita que o homem prossiga com a sua vida, de uma forma geral, né? Claro que existem as exceções, mas a gente está falando aqui do que é a regra. Ela teve algum outro relacionamento depois disso? Inclusive, voltando no que você falou, ela não tinha nem 60 não, ela tinha 50 na época que ela tirou o dinheiro dele, né? E isso é, poxa, extremamente errado, porque ela não teve mérito nenhum durante a vida inteira, né? E depois desse cara, ela arrumou um outro, mas muito tempo depois, né? E o que eu acho muito estranho é que ela sempre tem muito dinheiro. Eu vou contar que ela, atualmente, com 63 anos, ela arrumou outra vítima pra extorquir. Que no pior dos casos é a irmã dela. Vamos chegar nesse ponto depois pra ficar uma ordem cronológica do jeito que você me falou. Sim, é só pra avisar já que vai ter mais extorsão pelo meio do caminho. Ela namorou com outro cara depois Sim. desse que ela deu o golpe de 25 mil. Sim. Você pode contar pra gente? Sim. Eles ficaram tendo relacionamento por um tempo, até presenciei o início desse relacionamento. Ela encontrou ele num baile, né? Ela conheceu ele num baile lá, igual eu falei no início, o baile das velhinhas lá do forró. Ela vai lá, encontra um velho rico, dança com ele e o que rolar, rolou, né? Então ela conheceu esse cara e eles ficaram juntos por um tempo e até que se descobriu que ele virou viúvo. Ela só descobriu que o cara tinha marido, tinha mulher, marido não, tinha esposa, depois que a esposa morreu, que foi quando que ela descobriu que tava tendo velório, tudo, e que ele tinha ficado viúvo. E aí eles continuaram juntos, mesmo depois, e uma coisa que eu acho suspeita é que eu duvido muito que ela não soubesse que ele já fosse casado. Duvido muito. Então o cara que tinha caso com ela era também um canalha e era casado. Era casado, mas ela descobriu só depois que a mulher morreu. E, melhor, ela não sei, né? A gente descobriu depois que a mulher dele morreu. E aí, ela sempre ficou com esse cara, só que é uma relação meio estranha, porque ela fica brincando de tapa nele, ele brinca de tapa nela, e depois ela bota ele pra fora dizendo que ele tá agredindo ela. E aí eles terminam a relação, brigam, separam, voltam o tempo todo, e ela fica querendo que ele case com ela, só que ele diz que não vai casar, e ela fala que não quer ele. Então ela fica pressionando. Uma coisa engraçada foi que eu tava no início do meu namoro, e ela foi me visitar na casa do meu namorado. Ela com a minha mãe e com o meu padrasto. E aí ela pegou, olhou tudo que tinha em volta do meu namorado. Eu tinha nem um ano assim de namoro. Ela virou pra mim e regalou o olho pra nós e falou assim: olha só, fique esperta que agora você tem direito nisso aqui tudo, tá? Tipo assim, a mulher mal entrou no território do meu namorado e já falou no que eu tinha direito. Acho que as mulheres atualmente, elas perderam muita vergonha na cara. Elas querem tomar o que é do outro. Elas querem saber o que é do outro e elas têm direito de pegar perante a lei, mesmo sendo isso errado. Entendeu? Então, é uma coisa que ela fazia que, assim, é nojento, sabe? Depois desse cara, ela não chegou a terminar com ele. Mas ela começou a fazer autoescola e veio terminar com ele por causa da autoescola. E ela começou a namorar, a ficar, né, com o instrutor. Só que ela parou com a autoescola, ela não queria continuar pagando. Mas ela continuou o namoro pra poder aprender a dirigir. Mas pelo que você tinha me contado aí antes, que eu acho que você não mencionou aqui, antes dela se prostituir, porque pra mim é prostituição, e ela transar com o instrutor a troco de aulas grátis, ela namorava com o cara. Namorava. Namorava. E quem que é esse cara? É o atual dela. Eles continuam juntos ainda. Continuam juntos. Continuam. E aí ela terminava com ele, ficava com esse outro da autoescola pra esse outro dirigir com ela e ensinar ela a dirigir. E ela ficou mais ou menos 1 ou 2 meses ficando e voltando com um e com o outro. E olha que doideira. Tem um bar na frente da casa dela. E aí enquanto o instrutor
tava dentro da casa dela com ela, o ex, que no momento era ex, né? Ficava na frente do bar, bebendo todas, chorando, aí pegava o carro e dirigia de maneira doida, esperando o outro sair da casa dela. Ele só ia embora do bar na hora que visse que o outro tinha ido embora da casa dela. Então, assim, os dois são retardados. E hoje em dia eles continuam juntos, nesse mesmo esquema. Vai, volta, briga e separa, né? E sempre nessa relação. E o mais bizarro que a pessoa tem muito dinheiro, sabe? Ela compra carro de uma hora pra outra. Mas ela não trabalha. Ela não trabalha. Nunca trabalhou na vida. Ela Nunca. Pra não dizer nunca, ela trabalhou por 3 meses, que é o período de experiência, em um restaurante famoso da cidade. Apenas por 3 meses. E nunca mais trabalhou em lugar nenhum. Só vendia Avon, e a galera dava calote nela. E vendia calcinha, sutiã e roupa de ginástica. Só que isso nunca deu muito dinheiro pra ela. Eu digo por mim, que pelo que eu vi, que no máximo pagava a comida dela e as contas básicas, né? Da casa dela. Visto que essa casa que ela mora, o meu padrasto comprou pra ela. Porque o meu padrasto tem um apartamento e ele comprou esse apartamento e deixa a mãe morando lá no apartamento dele. Então ela nem paga a casa, sabe? Mas o dinheiro dela ela usa só com o gasto dela. E a aposentadoria que ela conseguiu há pouco tempo, ela só conseguiu por invalidez, porque ela não teve tempo de contribuição e ela é cheia de doença. Ela conseguiu aposentar por invalidez e a aposentadoria dela não chega nem a ser um salário, sabe? Porque não dá isso tudo, sabe? E outra coisa, ela é muito esperta, porque você vê que é uma velha, né? Que não tem uma conduta de velha. Ela fica, sai, transa e beija e extorque dos outros igual mulher novinha. Cara, termina e volta o tempo todo, a semana inteira, igual adolescente. Igualzinho adolescente, sabe? E o pior de tudo é que ela conseguiu agora extorquir da irmã. Hoje em dia ela extorque da irmã. Como que funciona essa história? Como que funciona? Tinha uma irmã que era meio que abandonada. São quantas irmãs ao todo? São mais ou menos uns 15 irmãos. Ela tem 15 irmãos. 14 irmãos, ela é a 15ª. Ah. Eles são 14 irmãos, né? E uma dessas irmãs é a que vive em piores estados, né? Ela morava na roça, na casa dos pais, né? Uma casa assim, centenária no meio da roça. A casa caindo aos pedaços, afundando. A irmã tava sem comida, sem nada. E ela havia tido tempo de contribuição no INSS. Essa irmã chegou a morar em São Paulo, chegou a trabalhar por muito tempo, chegou a juntar dinheiro no banco. Só que devido às condições que ela vivia, ela estava muito desnutrida, estava com cegueira também, ela desenvolveu catarata severa nos 2 olhos, então hoje em dia ela enxerga somente vultos. E aí ela, como boa alma caridosa, né? Até mesmo porque por tudo que eu contei pra vocês aqui, dá pra ver que ela é um ser humano muito bondoso e muito bom, né? Ela tem um intuito, um chamado muito forte pra ajudar as pessoas, pra não dizer o contrário, que o objetivo dela na vida é fuder com as pessoas, né? Desculpem meu palavrão, mas o intuito dela na vida é esse. Ela, como uma boa irmã, resolveu cuidar dessa irmã. Só que eu acho isso muito bonito porque ela enche a boca pra dizer que nenhum dos outros 14 irmãos se preocuparam em cuidar dessa irmã e só ela que quer cuidar. Aí ela entrou com uma ação judicial pra ter acesso no dinheiro dessa irmã. E por ela ser cega, né, por ela estar com esse problema nas vistas, ela conseguiu uma bolsa, eu não sei como é que chama isso, conseguiu dinheiro, uma pensãozinha do governo, pelo fato dela ser deficiente, né? Eu não sei como é que chama isso. E aí, não satisfeita com esse salário que ela ganhava mais ou menos por mês, tanto do dela, da invalidez, tanto da cegueira da irmã, ela entrou com uma liminar e com um processo de tipo de guarda, né? Pra ter a tutela da irmã, porque a irmã não assina, a irmã é cega, ela não quer dar acesso no banco, ela não quer dizer qual a senha, se é que ela lembra qual a senha do banco. E aí ela entrou com um processo para ter acesso aos bens da irmã e acesso ao banco. E aí hoje em dia ela tem acesso, usufruto livre no dinheiro da irmã. E ao invés de tirar esse dinheiro e internar a irmã, cara, ela comprou um carro de 40 mil. Tô sabendo disso agora, essa semana.
Então, assim, ela tá usando agora o dinheiro dessa tia cega. Assim, uma pessoa nojenta, golpista mesmo, vagabunda, não trabalha. Tá, Nojenta. e. Engraçado que mesmo que ela venda alguma coisa nesse Avon, nessas roupinhas dela, ela adora também falar que todo mundo deve ela. Então eu acho que assim, ela pode ter até vendido. Mas se a galera deve ela não tem tanto dinheiro assim. Concorda? É. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui agora, mais pra questão do transtorno, é que ela teve. Ela tem dois filhos, né? É isso. Isso. E saber o impacto que esse tratamento, esse comportamento da mãe gerou nos filhos. Eu conheço o filho homem e o meu parecer aqui, para quem está ouvindo, eu não conheço intimamente, aparenta ser uma boa pessoa, mas desenvolveu traços de personalidade evitativa. Não é uma pessoa extremamente retraída, extremamente tímida, que tem dificuldade em falar não para as pessoas. Não conheço muito, mas eu não acho que os efeitos desse tratamento materno foram inócuos, não. Eu acho que deixou alguma marca. E sobre a irmã, qual foi o efeito que causou na irmã? Cara, só por ela não ter sido criada, não ter uma figura masculina, ela é uma mulher extremamente assim. É uma mulher bem descompensada, descontrolada, ela é barraqueira, ela é mal educada, né? Pelo jeito dela de falar, você vê que ela é uma mulher agressiva. Ela, inclusive, não chegou a criar o filho. Embora ela tenha tido a guarda durante a infância, quando o menino ficou mais velho, o menino já não queria ficar mais com a mãe. O menino, por volta dos seus 14 anos, pediu pra ficar com o pai, porque ele não gostava mais da mãe. E a mãe sempre deixou. E ela também sempre deixou o filho muito solto. O menino é meio que um bandidinho hoje em dia, sabe? O menino é bem. Bem pivetinho. Mas ela também é bem golpista, né? Ela chegou a fazer umas obras. Porque essa minha tia-avó comprou uma casa junto com a minha avó. E aí a minha avó manteve a parte dela. A gente, eu, minha mãe e meu padrasto, morávamos na parte da minha avó. E a parte que era da minha tia-avó, ela passou pra filha. E a filha morava em cima da gente. Eu vou chamar ela de Sandra, tá? A Sandra morava em cima da gente. O nome dela não é Sandra, tá, gente? A Sandra morava em cima da gente até que houve uma necessidade de fazer uma obra pra separar a casa. E aí minha mãe falou com ela, olha, não tem dinheiro no momento. Se você quiser fazer, você pode fazer. Eu vou te pagando conforme eu posso. Eu vou te pagando a diferença da minha parte. E ela simplesmente falou, eu não quero saber. Eu quero dividir a casa, eu quero morar aqui. E vocês vão se virar e vão me dar o dinheiro. Simples assim. E olha que são cunhadas. São parentes, tá? E aí fizeram a obra. Ao invés de dividir no meio, a gente até hoje não sabe o que mais que foi superfaturado. Porque ela fazia muita coisa estranha na obra. Logo depois disso, a gente vendeu a parte de baixo da casa. Ela continua morando na parte de cima até hoje. E quem ficou por conta da casa era a minha avó só, né? Antes da venda, a gente saiu da casa porque a minha mãe e ela tiveram uma briga. Até por causa dessa falta de respeito, de não querer saber se o outro pode fazer, simplesmente ir lá e fazer. Mas a sua mãe saiu da casa pra ir pra onde? Saiu da casa pra pagar aluguel. Ela saiu da casa que era dela pra pagar aluguel por causa de uma filha de uma mulher louca. Porque a cunhada infernizava. Porque ela é uma cobra igual a mãe. Ela é igualzinha à mãe. Ao passo que o cara virou um bobão, ela é igualzinha à mãe. E aí, depois disso que a gente saiu de lá, a minha avó ficou pra conviver com a cobra, né? A minha avó até tem um apelido carinhoso dela de cobra d'água. A minha avó chama ela de cobra d'água. E aí, houve uma outra necessidade de obra para ambos os lados da casa, tanto pro andar de cima quanto pro andar de baixo. E ela falou, olha, a gente precisa bater uma laje lá em cima pra eu construir a minha caixa d'água. Tá, mas se a caixa d'água dela, o problema é dela de construir a caixa d'água. Só que não. Ela falou, você vai dividir comigo a obra. E aí a minha avó foi, deu o dinheiro da obra. E quem pagou a obra quase toda sozinha? A minha avó, porque a mulher cresceu em cima da minha avó. Mas sua família também, me desculpa, são muito bobos. Muito bobos. Cara, ela pegou a caixa d'água que era da gente.
E ela pagou a metade do preço. E depois ela ainda superfaturou na obra. É uma cretina. Uma cretina. Ela é golpista igual a mãe. Essas duas, elas devem ter feito algum curso financeiro, porque não faz sentido. Cara, elas sabem crescer muito em cima dos outros. Elas, cara, o pessoal fala muito mal de carioca, né? Que carioca sabe dar as voltas nos outros, que carioca é malandro. Eu nunca vi gente mais malandra e golpista do que essas duas. Carioca é fichinha. Se vocês acham que carioca... Se a galera fala mal do carioca, não viu as duas, velho. Não viu as duas. Igualzinhas. Então, para não ficar muito prolongado aqui, vamos encerrar os principais pontos. Ela é uma pessoa histriônica, com 63 anos de idade. Ela traiu... Xinga pra caramba, uma velha extremamente boca suja. Boca suja, né? Fala palavrão. Ela é extremamente histérica. Sabe aquela pessoa barulhenta que faz bagunça o dia inteiro? Não consegue ficar... Tipo assim, ela é hiperativa, ela não consegue ver os móveis de uma forma só na casa. Ela muda os móveis de lugar o tempo inteiro. Ela é... Assim, ela, tipo assim, quase todo dia ela muda os móveis de lugar. Quase todo dia. Não tem mais o que fazer. Ela continua, depois desse episódio da viagem, até hoje, ela continua colocando minha mãe contra meu padrasto, ou melhor, meu padrasto contra minha mãe. Ela continua fazendo isso, continua indo e voltando com o namorado. Aí, essa extorsão recente da nossa tia, né? Ela grita todo dia de manhã, ela acorda, liga o som alto, tipo 8 horas da manhã, ela liga som alto lá, coloca os Amado Batista e grita de manhã cedo, sabe? As músicas. Não quer nem saber se tem gente dormindo, se tem gente na casa precisando descansar, se tem pessoas em cima, no andar de cima. Ela liga o som no alto e grita. E engraçado que as reclamações... não existe reclamação de condomínio, porque ela é a síndica do prédio. Então, assim, não tem como reclamar dela também, se os vizinhos estiverem incomodados, sabe? Tá, então deixa eu recapitular aqui. Ela tem 63 anos, exibe traços de histrionismo, traiu o marido com uma mulher e ele pegou ela na cama e... Gosto de bancar a vítima, tá? Esqueci de falar disso. Não discutir uma coisa. Nessa crise dela de ligar som alto e fazer bagunça de manhã cedo sem saber se tem um outro querendo descansar, esqueci de mencionar que a gente chegou a morar com ela no período inicial do relacionamento da minha mãe com meu padrasto. E um belo dia, minha mãe... Era o único sábado de descanso da minha mãe, porque minha mãe trabalha... sábado não, era domingo, era um domingo. Minha mãe só tem folga no domingo. E era o único dia que ela podia dormir até tarde. E aí a minha tia tava com som alto, gritando, cantando, gritando pela casa. E a minha mãe abriu a porta do quarto e reclamou que ela queria um mínimo de respeito, até porque ela também pagava as contas da casa, ela não vivia de favor, e que ela queria que abaixasse um pouco o som, que era uma falta de respeito. Ela começou a ficar louca, começou a gritar: ai, que você não me respeita, eu sou sua tia, eu tô na minha casa, que não sei o que. Começou a dar uma crise, porque ela tem problema do coração. Pra mim, ela forçou aquilo, porque não faz cabimento. Tudo que minha mãe fez foi reclamar do excesso de som. E como que ela reagiu? Ela começou a dar crise. Começou a falar, primeiro falou um monte de coisa, e depois começou a ficar assim, ó, até o coração dela disparar. E aí tiveram que chamar o SAMU, e a minha mãe, cara, ficou com uma fama de má pelo prédio, porque quem viu, depois viram que minha mãe ficou brigada com a Chica, viram que minha mãe ficou brigada com a fulana, todo mundo ficou vendo minha mãe como vilã. Ela falou que a culpa dela ter dado aquela crise foi da minha mãe. Então minha mãe ficou quase como uma assassina, né? Porque minha mãe quase fez ela infartar do coração. Sendo que tudo que minha mãe queria era respeito. Ela conseguiu distorcer a imagem da minha mãe pra todo mundo do prédio. De vítima. A minha mãe não ficou uma semana depois desse dia. Ela foi embora pouco tempo depois, porque ela não aguentou. Ela fuçava nas nossas coisas. Quando a gente saía, ela abria a porta do quarto, entrava e mexia em todos os pertences pessoais do guarda-roupa. A minha mãe teve um tempo que ela comprava as coisas pra casa, por exemplo, um Neston. Ela comprava um Neston e a minha tia ia lá e comia tudo, tipo, de uma vez só. A minha mãe nem chegou a comer o Neston, a minha tia tinha comido tudo. E minha mãe começou a guardar tudo no quarto. Ela mesmo assim ia lá e via o que tava e fuçava em tudo. Nossa, terrível. Tá, vamos encerrar então aqui, senão vai ficar muito longo, e deixa eu recapitular então. Traiu o marido com a mulher, a filha ficou desequilibrada e golpista igual a mãe. A filha sofreu alienação parental,
ela deu um golpe no marido, no ex-namorado, né? De 25 mil reais, que morou na casa dela. E agora ela tá usando o dinheiro de uma mulher que é irmã dela, que exige cuidados especiais, e usou esse dinheiro para comprar um carro, né? Tá certo, né? Sim. Então eu queria só finalizar e chamar a atenção aqui pro ouvinte, que é uma mulher de 63 anos, de outra geração, que cometeu vários crimes, nunca trabalhou, tem uma vida confortável, uma casa, um carro, causou destruição emocional e, por ser mulher, obviamente não vai pagar pelo que fez. A gente vai continuar depois na outra gravação pra gente falar do resto, do pai, da mãe, que é uma família toda descompensada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode deixar os comentários aqui embaixo, que a gente vai fazer a gravação em um outro dia, e até lá vai ter tempo de eu ver os comentários aqui e a gente responder alguma curiosidade aí do ouvinte. Então é isso aí, se inscrevam no canal, averiguem o que é o transtorno de personalidade histriônica, porque essas pessoas são extremamente lesivas, não importa se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é branco, se é negro, se é brasileiro ou estrangeiro. O indivíduo com esse transtorno vai causar severas dores de cabeça e profunda mutilação emocional naqueles que estão ao redor. Em alguns casos, a pessoa pode parar até mesmo atrás das grades. Obrigado por assistir e até a próxima.